Graça e paz, sou Maria Firmino. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 6, versos 5, 7 a 9, 18 e 19. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive de toda carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Nesta passagem, nós estamos vendo que o mal tinha aumentado desenfreadamente sobre a face da terra. Em meio à maldade generalizada daquela época, Deus encontra um homem justo e reto em suas gerações. Noé buscava a comunhão com Deus. Ele era fiel ao Senhor em meio àquelas gerações totalmente entregues ao pecado. Noé escolheu viver separado, escolheu viver em santidade, em obediência a Deus. Aleluia. Noé se mantinha separado daquela sociedade imoral e pecadora. Por ser um homem justo e temente ao Senhor, Noé alcançou graça aos olhos de Deus. Noé não aceitava nem praticava os atos condenáveis da sua geração. Deus mandou o dilúvio para restaurar o bem na terra. Ele ia separar o justo do ímpio. Conhecendo os pensamentos dos homens, Deus decidiu que ia destruir tudo, porque a iniquidade, a imoralidade, o pecado estavam insuportáveis diante de Deus. Por meio da fé, Noé andava com Deus. Ele era reto diante do Todo-Poderoso. Deus fez um pacto com Noé e mandou ele construir uma arca. Essa arca é um tipo de Cristo, que é a arca da salvação da família de Noé. E a nossa arca da salvação é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Em 2 Pedro 2,5 diz o seguinte: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Nós vemos aqui que Deus preservou a Noé, mas destruiu o mundo antigo com os seus pecadores, com os homens ímpios. Mas Noé, o pregador da justiça, foi preservado por Deus. Ele não se contaminava com aquelas ações abomináveis que eram praticadas pelas suas gerações, pelos seus vizinhos. Ele não participava daquele ambiente pecaminoso e que aborrecia grandemente a Deus. Noé passou 120 anos pregando a justiça. E mesmo assim, nesses 120 anos que Noé passou construindo aquela arca, os homens não se arrependeram. Não creram no que Noé estava pregando. Ele estava pregando a justiça de Deus. Quando a arca estava pronta, Deus mandou os animais entrarem na arca. Imagina que coisa gloriosa! Todos aqueles animais entrando na arca. Que coisa linda! Era uma pregação viva, porque eles entravam ordenadamente. Deus estava fazendo isso. A entrada dos animais na arca era uma coisa maravilhosa, demonstrava grandemente o poder de Deus. Nós vemos as aves, os insetos, os animais obedecendo à voz de Deus, entrando na arca. Mas os contemporâneos de Noé não acreditavam no poder de Deus, não acreditavam na justiça que Noé pregava.
Vemos aqui que os animais obedeceram à voz de Deus. Durante todas essas ações importantes, Noé estava obedecendo a Deus e dando testemunho em um mundo cheio de pecado. Deus foi benevolente com o mundo antigo por 120 anos, enquanto Noé construía a arca. Aquele povo teve a oportunidade de se arrepender, mas esses homens foram indiferentes, foram rebeldes e perderam a oportunidade de serem salvos. Segundo o Dr. Henry Morris, a arca abrigava um conteúdo de 500 vagões de gado, proporcionando um espaço para cerca de 125 mil animais. Era muito grande. A arca pronta, todos os animais dentro. Deus mandou Noé entrar na arca. Toda a sua família estava ali abrigada, aquelas 8 pessoas entraram na arca. E a arca é fechada. Aleluia, glória a Deus. E o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, chovendo sem parar. E o dilúvio destruiu tudo. O dilúvio foi um ato de descriação de Deus. O dilúvio fez com que a terra voltasse à situação caótica antes de Deus começar a falar em Gênesis 1:3. A água cobriu tudo, as mais altas montanhas. Tudo foi destruído. O planeta voltou a aparecer como Deus o criara em Gênesis 1:2. Tudo foi destruído pela água. Embora a justiça pela fé de Noé não tenha salvo a sua geração, salvou a sua família. Se qualquer um dos seus contemporâneos tivesse se arrependido dos seus pecados e da sua violência e tivesse entrado na arca pela fé com Noé, eles teriam sido salvos. Uma família que espera em Deus. Apesar da grande destruição lá fora, a família de Noé, juntamente com ele, estavam salvos dentro da arca. Não importava as tempestades, não importava para onde o vento levava, como as ondas batiam naquela arca. O importante é que eles estavam dentro da vontade de Deus, estavam obedecendo a Deus, eles estavam protegidos pelo Senhor. Esperaram com paciência até que Deus concluísse o seu trabalho e os colocasse novamente em terra seca. É pela fé que herdamos as bênçãos prometidas de Deus, e Noé estava disposto a esperar. Fica claro que Deus salva famílias, mas isso não significa que Deus imputou a justiça de Noé a cada membro da família. Cada um responde por si diante de Deus. A responsabilidade é individual. Percebemos que a esposa de Noé, seus filhos, suas noras, entraram na arca por vontade própria. Entraram porque creram, porque acreditaram. Noé e sua família passaram 1 ano e 16 dias dentro da arca. Glória a Deus, estavam protegidos. Queridos, aquele que pertence a uma família santa tem vantagens distintas diante de Deus, porém cada um tem a sua responsabilidade pessoal com o Senhor. É assim que nós vemos em Gênesis 19:26, nós vemos que a mulher de Ló virou estátua de sal porque desobedeceu ao Senhor, olhou para trás. Aqueles que não olharam, seguiram em frente e foram salvos. Ela olhou para trás e virou estátua de sal. Responsabilidade pessoal. Amados, lá em Efésios 2:8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A única forma das pessoas serem salvas da ira de Deus é aceitando Jesus como Salvador. É pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela graça de Deus que somos salvos. Então, amado, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, a oportunidade é essa. Volte para Jesus, aceite o Senhor para você ficar salvo em Cristo, protegido nele, guardado nele, para a vida eterna, porque Jesus Cristo é o único que perdoa os pecados. Ele é a nossa arca da salvação. Aleluia, glória a Deus. Esse vídeo foi útil para você? Se inscreva no canal, compartilhe, comente
e até o próximo vídeo. Muito obrigada!